E hoje ela promete, a Carla vai te contar todo o passo a passo da transformação que ela fez. Carla, antes de mais nada, é um prazer estar aqui contigo, de verdade. Eu tenho muita admiração, né, por você simplesmente ter assumido a direção da sua empresa. E agora você é diretora e você vai receber a sua, pode ter certeza. Porque agora você é diretora da sua empresa. Parabéns! Muito obrigada por estar aqui e parabéns por ter se tornado efetivamente assumido a direção da tua empresa. Obrigada, Carla. Seja super bem-vinda. Eu é que agradeço, a minha oportunidade e eu estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de ter escolhido e ter dito sim para o seu curso. E aí a gente até então a gente não entende o que as pessoas falam, assim, carne e tal. No fundo a gente pensa, alguém pagou. Mas eu sou prova viva que é tudo verdade. E realmente marcou muito e está marcando e assim, tudo melhorou. Que bom! E conta pra gente, o pessoal que está nos ouvindo, né? Como é que você começou a tua empresa? De onde que você tirou a ideia de ser empresária? Se você já trabalhou como empregada ou se você ganhou a empresa do pai, como é que foi a tua história? Eu nasci, me criei na roça com muito orgulho e na realidade eu fui criada para ser justa, eu era empregada e eu casei, né, normal, e meu esposo ele já trabalhava por conta própria, só que não era formal. E, de repente, eu não tirava férias da empresa, eu estava me sentindo muito cansada, enfim, acabei saindo. E aí, meu esposo, Carla, vamos começar, vamos fazer que vai dar certo. E eu sempre relutante, porque para poder trabalhar com alguém da família, sendo marido, eu ficava, mas eu sou do tipo assim, que vamos tentar. E se não der certo, aí, olha, isso aqui não deu certo. E aí foi aí que tudo começou. Só que quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu engravidei. E aí adiou mais os planos, essa questão de ir trabalhar na empresa que ele já trabalhava. Diga-se de passagem, eu sou contadora e fui eu que formalizei a empresa, porque era um caos bem desorganizado. E foi aí que minha história, na realidade, começou na empresa, e aí só que eu não atuava. Quando minha filha nasceu, que ela ficou em fase de escola, foi que eu fui efetivamente entrar. Só que, como eu era empregada, na realidade, eu fui aprendendo, estudando e aos troncos e barrancos. E aí o sonho dele se transformou no meu. E de lá para cá, a empresa formalizada tem 12 anos, só que eu trabalhando na empresa, eu sendo diretora 9, Uhum. e de lá para cá, eu nunca vivenciei tanto aprendizado como eu tenho vivenciado de verdade nesses últimos meses. Ô, Carla, e diz uma coisa, Pô, porque não é fácil trabalhar marido e mulher. Essa é uma das principais não, reclamações que a gente tem nas lives, né? Ou o é, marido quer fazer de um jeito, a mulher quer fazer de outro jeito. Então, sempre tem essas discussões e o pessoal reclama muito, tanto das esposas quanto reclamam também dos maridos, que eles divergem demais na live, demais. Tanto na live quanto nos comentários. E como que é você conseguir conciliar a vida, né, com a família, filhos? Você tem mais de um filho ou você ficou só com a primeira só filha? tenho uma filha, Então, só com ela. Hoje é o aniversário dela, 11 anos, e que se resiste que hoje eu tirei o dia, me organizei, tirei o dia inteiro, fiquei com ela, aí fui almoçar com ela, passei a tarde inteira no shopping, aí quando eu cheguei fui me parar, e aí estou aqui assim super, muito tranquila e muito feliz. Carla, eu fiquei muito emocionada agora, muito emocionada. É como Minha filha tem 11 anos, quando eu escutei o Ricardo, por exemplo, dos queijos, né, falando que ele tira a sexta-feira feliz e fica com a família.
Agora eu escuto você falando que passou o dia com a tua filha. Eu escuto a Marina falando que a Marina, ela acordava e era a primeira pessoa a chegar na empresa, e que hoje ela toma café da manhã na cama, depois é que ela vai ver o celular, depois ela vai ver os compromissos e aí ela vai para a empresa. Então, quando eu Na escuto realidade, isso, é assim, tipo, vale a pena. Vale a pena estar na, aqui nas lives, vale a pena estar aqui falando com vocês e mostrando que dá para ser diferente. Dá para ser diferente, né? na realidade, todo dia é um aprendizado. Porque hoje mesmo eu ainda me pegava com aquele peso na consciência de saber que a empresa estava lá funcionando, precisando de mim, e eu no shopping passeando. Mas é assim, eu me sinto assim, não, porque é que eu já me permito, vamos dizer assim, é, entender que faz parte, né? Exato, eu já me sinto mais preparada. E assim, ele também, porque o pessoal já está mais preparado, e eu vejo que eles estão mais leves, então não tem aquela coisa tipo, deixei tudo nas mãos e tal, ou então eu vou chegar amanhã, está tudo acumulado. Não, tudo está andando. E assim, tem problemas, continua às vezes, mas se eu estiver lá, vai ter, se eu não estiver lá, também vai ter, né? E Uhum. aí, eu também, eu estava me sentia, antes do curso, eu me sentia muito, como é que fala, muito estressada, assim, como se eu não desse conta das coisas. E aí, uma das coisas também, fora as inúmeras, eu tenho treinado, vamos dizer assim, o autocontrole emocional, que é o que até falar mais devagar, tenho me controlado. Então, isso tudo foi depois do curso, porque a gente fica mais preparada, Mas né? vamos ensinar para o pessoal tudo o que você fez. Vamos ensinar como é que você fez, como é que você aplicou, por onde que você começou. Porque eles me ouvem falando na live e o que eu mais recebo de mensagem no direct é: Carmen, eu não sei por onde começar. Então hoje eu vou falar para eles por onde que eles começam, como é que eles fazem, como é que você criou as suas políticas, né? E assim, e é bacana porque você ficou um dia com a tua filha, né? Então você É, pode ver e ninguém morreu na empresa. Daí depois não, você consegue ficar dois, depois você consegue ficar três. E com o tempo vai tá, passando. Eu me lembro quando eu conversei com a Maricela, né? Que ela estava assim, bastante emocionada que ela tinha ficado 2 semanas fora da empresa. Passaram-se alguns meses, ela me mandou um outro áudio que ela estava mais 2 semanas fora da empresa. Daqui a pouco ela me mandou exato. outro áudio, Carmen, eu estou há 4 semanas fora da empresa. E a empresa começa a funcionar. E aí a Maricela foi ficando mais tempo afastada da empresa, as pessoas foram se empoderando, crescendo, assumindo atividades. Mas é lógico que não tem mágica, né? Ela foi treinando e preparando pessoa por pessoa, e se afastando um pouquinho, ficando de olho, delegando, conferindo, depois se afastava mais um pouquinho e com o tempo ela foi formando as lideranças dentro da empresa. E com essas lideranças ela pode ficar mais afastada. Isso significa que as pessoas vão passar lá a vida toda? Não! Isso significa que você tem tudo anotado, que cada um faz, porque faz, como faz, e que eles têm capacidade de treinar outras pessoas. E se um dia eles quiserem sair, tá tudo bem. Eles podem sair, ajuda a treinar outra pessoa, né? Porque tem um bom relacionamento e contrata-se de novo. Quando você tem um processo, as pessoas vão entrar e sair da tua empresa e tá tudo bem, ninguém sofre com isso. Quando a gente olha para trás, a gente vê que os nossos pontos baixos de hoje, eles são muito mais altos que os nossos pontos altos lá do passado. Então a gente está em evolução, nossa empresa está crescendo e às vezes a gente acha, nossa, eu estou desaprendendo. Não, calma, calma, porque o teu ponto baixo de hoje é mais alto do que o teu ponto. Então eu acho que o crescimento é assim, você aprende, parece que vai cair e está subindo, aprende, parece que vai cair e está subindo, aprende e vai subindo, vai subindo, vai subindo
E é aprendizado todos os dias, todos os dias. Mas eu estou muito feliz que você passou o aniversário para tua filha. Tenho certeza que ela ficou tão bem. E você fala de onde? Eu estou muito feliz. Pessoas que não te conhecem, você fala de onde? Meu nome é Carla, eu tenho 41 anos, eu falo de Aracaju. Eu sou diretora de uma empresa de comunicação visual aqui do estado. E o que é comunicação visual? O que vocês fazem na empresa de vocês? Eu diria assim, de maneira bem sem ser técnica. Quando a sua empresa, ou a sua frota, ou o seu espaço, ele está lá triste, vazio, sem ninguém saber o que é que ele tem, ou está em indicação, aí entra a comunicação visual, que é finalização interna, fachada, envelopamento de frota, essas letras que você mostra de diretora em diversos materiais. Então, a gente embeleza, vamos dizer assim, isso. E aí a gente lá, quando fachadas de lojas de shopping, ruas, impressão em lona, plotagem, comunicação visual é isso. E como é que você me encontrou na internet? O que que te chamou a atenção quando você me viu? Eu fico sempre curiosa de saber como é que as pessoas me encontram. São tantas divulgações que a gente faz, tantos vídeos, lives. Qual foi o ponto que te chamou a atenção quando você me viu? Veja, na realidade, foi meu marido, porque na empresa nós somos bem diferentes, só que ele é muito visionário. E um dos pontos que ele achava que eu pecava muito, vamos dizer assim, era na parte de setor pessoal, de lidar com os funcionários, porque eu sempre fui daquele tipo assim, ai, não, vamos deixar para lá. E isso, aqui é a famosa Branca de Neve, né? E aí, exato. E aí ele dizia, não, isso aí é muito ruim. E de repente apareceu, acho que propaganda sua em alguma coisa. E eu não sei se foi no Face ou no Instagram, em uma dessas redes sociais. Aí ele disse, vai lá e tal. E aí eu fiquei meio, ah, meu Deus. Só que aí eu também nunca mais tinha feito nem curso. E aí, em época de pandemia, para sair é ruim. Eu digo, vamos testar. Eu tinha vontade uma vez de fazer, eu sempre ouvia Érico Rocha. E a gente sempre procurando, eu digo, eu acho que eu vou fazer esse 6 em 7. E aí, só que eu digo, não. Aí eu falo, faça ela. E sabia, eu vou tentar. E foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida esse ano, foi. Verdade. Carla, mas eu só tô aqui por causa do Érico Rocha, que também incentivou É, todo o meu trabalho que eu é. fizer no presencial com as empresas. E olha, na jornada, Ele é uma cada raça. empresa ruim, você não tem ideia. Empresas que eu falava, meu Deus do céu, agora eu já comecei a trabalhar, eu vou ter que terminar o trabalho com essa empresa, porque a gente assina um contrato no início. E tinha empresas que, conforme eu começava a descobrir os podres da empresa, eu descobria que o problema não era a equipe, o problema era o dono da empresa, que pagava abaixo do piso, que não pagava os benefícios, que não registrava a pessoa com o total que ele recebia. Então, à medida que eu ia descobrindo sobre a empresa, minha vontade era de sair correndo de lá. Mas aí eu já tinha um contrato assinado. Então, durante 30 anos da minha vida, eu ia fisicamente nas empresas. Eu ia fisicamente, conversava com os donos, da mesma forma que eu estou aqui conversando com vocês. E foi justamente graças ao Érico Rocha, né, que ele me inspirou a trazer isso para o mundo online. E é bom demais, é como se eu te conhecesse. Eu já passei É, a com a Carla, né? Hoje é a Carla, eu pensei a Carla, porque a gente acaba tendo um carinho muito grande pelos alunos. E a gente acaba, acaba verdade. conhecendo, né, a história, até mesmo entre vocês, que um acaba conhecendo também a história do outro, da própria classe. Eu achava assim que tinha que ser olho no olho. Imagina, gente, eu tô aqui olhando, ó, no olho de vocês e eu tô vendo. E a gente sente a pessoa. Quantas É lágrimas verdade. eu já assim me desmanchei de tanto chorar. Porque às vezes eu venho para falar um assunto e de repente puxa para outro assunto, e quando eu vejo eu tô emocionada. Eu fiquei muito emocionada agora quando você falou da tua filha. Então, saber do alcance assim do trabalho é fantástico, é fantástico. E como eu tenho um discurso muito reto, as empresas que não estão dispostas a fazer as coisas corretas já caem fora já.
já começa já a se excluir do meu Instagram, eles até chegam, porque o funcionário faz pirraça. Mas aí, quando eles percebem que o empresário faz pirraça, eles falam, opa, eu quero que ele mude, mas eu não quero mudar. E aí, quando os empresários não querem, Exatamente. eles já vão saindo mesmo do Instagram e de tudo mais. E é isso que eu percebo nesse mundo online. As pessoas que ficam são as pessoas que realmente querem fazer a diferença na vida delas, na vida da equipe, na vida dos fornecedores, na vida dos clientes. As pessoas que têm um Exato. propósito além. E isso sempre me deixa emocionada, porque a gente monta os grupos de WhatsApp e você só vê a gente saindo, 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 saindo. Tudo bem, eu acredito no funil, né? Esse funil de seleção que acaba fazendo a seleção naturalmente das pessoas que vão ficar. Muito legal. E aí você me conheceu e como que você começou a colocar as coisas em prática? O que que acontece? Aí eu assisti todo o material. Ainda hoje eu fico com qualquer tempinho, eu estou ali no carro e estou tentando ler, e aí vai. Aí depois foi ouvir, assistir sem perder aula, para tentar absorver o máximo. E aí foi para começar a colocar em prática. Cara, uma Comecei coisa que você fazendo contou como pra você. gente, desculpa te interromper, mas uma coisa que você contou pra gente na sala de aula e que eu achei incrível, como foi uma política, uma regra simples que você criou e o resultado que ela trouxe. Porque todas as pessoas falaram, opa, aqui tem gente dirigindo a empresa, não é mais cada um por Sim, si, né? Então, aquela política que você criou em relação à utilização dos veículos e tudo mais, vamos ensinar o pessoal que está nos assistindo como é que você fez e o resultado que aquilo trouxe. foi o seguinte, eu já fazia as reuniões, só que elas eram um pouco soltas. E aí eu comecei vendo qual era o ponto que não era benéfico para a empresa e que não era tão difícil de fiscalizar, para que eles vissem que a partir daquele momento a gente estava tomando a rédea, tomou a rédea e entendesse que toda e qualquer política ou orientação que viesse a partir daquele momento, se já era para ser cumprido, mas a partir dali a gente estava realmente mudando. E aí, uma das coisas que chamava a atenção era quando o carro, eles iam para um serviço e tinham 5 pessoas no veículo. E aí, quando terminava o trabalho, era quase horário de almoço, aí daqueles 5, um precisava comprar o almoço, comprar quentinho. Aí, um belo dia, eu e meu esposo passamos e estava o carro em fila dupla. E era para pegar quem tinha um e os outros 4 aguardando. Detalhe, quando eles chegavam na empresa, eram tipo meio-dia 15, meio-dia 20, e adivinha qual horário que eles anotavam? Meio-dia 15, de 5 pessoas, e onde nenhum dos 5 deveriam ter chegado meio-dia 15, porque a empresa sabia que eles tinham que chegar meio-dia. Aconteceu porque eles pararam para comprar suada quentinha. E é E aí, uma conta, né, Carla, que é fácil para você contabilizar o tamanho do é, prejuízo. Porque se lá tinha 5 pessoas e nós estamos falando de 10 minutos de parada, já seria 1 hora. Se a gente está falando de 20 minutos de parada, seriam 2 horas. Vamos considerar 15 minutos, 1 hora e meia, né? Que eles venham a ficar parados, porque eu estou multiplicando 15 minutos por 5 empregados. E aí, quando eu pego essa 1 hora e meia e eu multiplico essa 1 hora e meia, considerando 15 minutos só para pegar a quentinha, que é um tempo rápido, né? Nós estamos falando 6 dias na semana. Então, nós estamos falando de 9 horas por semana. Nós estamos falando ao ano, nós estamos falando de 90, 108 horas ao ano. Me corrijam se eu estiver errada, mas são 108 horas ao ano. Ou seja, nós estamos falando de 2 semanas e meia. 2 semanas e meia de tempo perdido de trabalho para se pegar uma quentinha. Se ao menos eles tivessem a razoabilidade de achar, eu parei de pegar a quentinha, então agora eu vou marcar que eu estou em horário de almoço desse meio-dia. Mas não, eles eram em 5
Então os outros 4 não iam fazer isso por causa de um que foi pegar quem tinha. E ninguém fazia isso. E de repente E você além, tem 2 semanas e meia de férias. E eu pergunto, vocês empresários, há quanto tempo vocês não ficam 2 semanas e meia sem fazer nada? Quase 3 semanas de férias. Há quanto tempo? É bastante tempo, né? É dinheiro que vai e que a gente não percebe. Isso sem contar, Carla, sobre o problema de também deslocamento, né? Se eles sofrem um acidente, eles estavam trabalhando, não estavam em horário de almoço. E você comentou que, inclusive, eles deixavam o carro, né, em fila dupla parado, não é? em fila dupla, e a responsabilidade se alguém batesse ou qualquer coisa era nossa, né? E aí, e para eles era um super natural. Fora isso também, Ou até uma nessa multa, né? na Porque tem uma lei que é proibido multa, ficar em fila dupla. E aí eu pergunto, se o carro da empresa é multado, eles vão pagar? O ponto vai para a carteira deles? O que vai acontecer? Então, uma multa poderia acontecer, e isso ia ser o menos, né, que poderia acontecer, mas poderia também um carro bater neles. É uma quantidade de risco muito, muito alta que a gente não entra, né, para fazer, para computar esse risco. Ele é como se fosse, tem o iceberg, a pontinha do iceberg, você foi lá e contratou. Mas embaixo do iceberg, se você não documenta tudo, hoje na live, Carla, tava um problema que eles eram motoristas e aí veio uma multa e a pessoa não queria pagar. Por quê? Porque não estava documentado. E aí o contador disse: não, você tem que ter um termo autorizando para eu descontar do salário. E a dona da empresa queria descontar. Resultado: os dois estão errados, porque na verdade o que tem que ter é a descrição das atividades e lá tem que estar escrito que ele vai dirigir e que ele vai dirigir com segurança, respeitando as leis de trânsito. Respeitando as leis de trânsito, olhando o óleo do carro, a água, o pneu, tudo isso tem que estar escrito lá. Aí ele assina, está documentado, ele entende que aquilo é responsabilidade dele. E aí você desconta a multa dele com tranquilidade. Por que ele não vai falar assim, até que uma autorização para você descontar essa multa? E outra coisa, não se sabia, eram vários caminhões, né? E eu falei com a Karen hoje na hora do almoço, e também ele poderia alegar que ele não estava com aquele caminhão naquele dia, porque são vários motoristas, é uma transportadora e vários caminhões. Então, inclusive, ter o controle de quem pega o caminhão qual dia. Por isso que eu achei essa primeira política que você criou excelente. Mas como que foi implantar? Como foi fazer? Eles aceitaram? Eu quero mesmo ajudar todo mundo para mostrar para eles o passo a passo como é que a gente cria uma política. a gente faz uma reunião e agora o tom já foi: olha, a gente está se organizando e eu preciso da ajuda de vocês para que as coisas continuem melhorando na empresa. E ninguém melhor do que vocês para entenderem o dia a dia e sinalizar para a gente como é que a gente pode melhorar. E além dessa questão, era a questão da sujeira no carro que a gente, outra equipe pegava e estava sem combustível, aí de repente ia viajar e quando é que o carro estava na reserva. Era uma série de coisas que até então a gente não enxergava quanta coisa estava envolvida. E aí eles mesmos foram opinando e a gente, eu tinha notado quais eram os pontos que não davam certo e assim meio que ia norteando a reunião, mas assim deixando eles falarem. Aí eu digo, não, e se a gente fizesse dessa forma? Beleza. E a empresa tirou a hora de almoço de vocês? Não. Então, por que teria que parar naquele momento? Porque se vocês tivessem esses minutos retirados, não. Mas a hora que você pegar, você continua com o seu horário de almoço normal. E aí eu digo, vocês já perceberam que se parar o carro em fila dupla, é correto? Não. É legal? Não. Se passar alguém do trânsito e ver aquele carro em fila dupla, o que é que ocorre?
multa. Então, assim, tipo, aí a gente foi abordando o que era mais problemático e ficou como se fosse um bate-papo super tranquilo, só que a gente deixando amarrado. Depois disso, a gente foi, organizou a política, lemos para todo mundo, foi isso que a gente combinou, foi isso que todos estavam presentes, vocês concordam, tá ok? Aí beleza, aí foi lá, todo mundo assinou bonitinho e de lá para cá, sem fila dupla, sem os 15 minutos de funcionários, sem carro sujo, sem carro desabastecido, sem risco de multa, sem risco de acidente de fila dupla. Assim, os carros hoje estão mais limpos, com a manutenção em dia. Me parece que assim todo mundo se responsabilizou com uma única política. Agora, assim, nesse processo, eu fiz outra coisa que eu também aprendi no curso. Eu tinha medo de aplicar advertência e nunca tinha aplicado advertência. E, na realidade, eu não sabia. E Carla, nesse Carla, antes de você entrar na advertência, só para ilustrar um pouco para as pessoas, né? As pessoas gastavam 10, 15, 20 minutos por dia, e quando você disse que isso não ia mais acontecer, como foi a reação deles? Eles ficaram bravos, reclamaram, concordaram? Não, não, porque é assim, a abordagem não foi punitiva, foi mostrar que realmente não estava correto, não era correto, não por ser, não é correto ter fila dupla, não é correto ficar com o carro do trabalho sem ser a trabalho, porque a responsabilidade é da empresa. E aí a abordagem foi essa, de maneira tranquila, mas assim, mencionando os prós e os contras de tal atitude, de tal atitude. Então, ela não foi ela foi bem aceita. E aí, e todo mundo. Agora, teve coisas que, por exemplo, no outro dia era para descarregar o carro. Aí parece que com 2 dias, o carro cheio de material. Aí lá vai eu. Quem foi? Aí tem o controle do carro, quem foi o motorista. Aí foi tudo bem, tudo. Aí, como na realidade, essa questão de saber que não era para colocar o lixo antes da política já era sabido, e aí não justificava, mesmo antes da política, ter lixo no carro. Aí veio a política que nos documentou. Aí quando eles deixaram o lixo, aí eu chamei, eu disse, olha, não sabe que desde que você chegou, que não é correto, porque senão fica ferramenta misturada, aí se perder, cobra, ou ali tem o prejuízo, e se outra pessoa da equipe precisar, a ferramenta está naquele emaranhado de papel, porque você não descarregou, isso é um problema. Você concorda? Concordo. E o que foi que a gente combinou na política? Aí, você poderia citar para mim o que foi que a gente combinou? Então, tá tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos, a partir de hoje, documentar. Olha só, hoje, dia tal, o veículo estava com lixo, o que acarretou atraso na montagem da segunda. E mesmo depois de ter conversado em reuniões anteriores e com a implantação da política dos veículos do dia tal, aí você fez isso. Foi isso que aconteceu? Foi. Então tá bom. Por gentileza, assine aqui, leia, assine aqui, veja, foi isso tudo que a gente combinou. E a partir daí, então, não tenho mais atraso de lixo em carro, não tenho mais atraso de equipe louca, entendeu? Sensacional. Tem uma participante, a Nívia, que disse que não sabe aplicar advertência. A Carla acabou de ensinar, né? E mais, a Carla deu um show e eu quero mostrar para vocês alguns detalhes do que ela falou que talvez vocês não tenham percebido. Em momento algum ela usou adjetivos. Por que não funciona quando o empresário vai aplicar uma advertência ou quando o empresário vai fazer uma política, uma regra? Ele usa muito adjetivos. É diferente eu falar,
Vocês chegam meio-dia e 10, meio-dia e 15. É uma coisa. Vocês chegam atrasados e depois vocês estão aí me roubando essas horas. Vocês são folgados. Acabou com tudo. No instante que a gente coloca adjetivos, é como se você estivesse criando uma briga com a pessoa. O primeiro foco que você tem que ter quando você quiser criar uma regra para a tua empresa é justamente se focar, né, apenas naquilo que aconteceu, nos fatos. Se eu falo para alguém, olha, você tem 1,40 m, isso é um fato. Vocês chegam meio-dia e 10, meio-dia e 15, isso é um fato. Vocês param o carro, às vezes, quando não tem possibilidade de estacionar, em fila dupla. Isso é um fato. Agora se fala, vocês são os irresponsáveis, vocês param o carro em fila dupla. Acabou com tudo. Os adjetivos é o que gera uma confusão, tanto para a aplicação das advertências como das políticas. E eu digo mais, Nívia, você não tem o poder de aplicar advertência. Você tem o dever. É dever do empregador fiscalizar como o trabalho está sendo feito. E se a direção, né? Se você, cadê meu diretor? Se você ainda não é o diretor da tua empresa, o que é que pode acontecer? O juiz vai te responsabilizar, inclusive se a empresa quebrar ou se alguém se machucar ou alguma coisa assim. Imagina que alguém tirou o óculos de segurança e furou o olho. E aí, você vai falar o quê pro juiz? Ah, seu juiz, nunca ninguém tirou o óculos de proteção na minha empresa. Ele vai dar risada de você e vai punir a empresa severamente, severamente. Porque a advertência é o documento que você tem que prova que você está ali cuidando dos seus empregados. Nós já sabemos que as leis são protecionistas. Então, todos os documentos que a gente cria, eles têm que deixar muito claro o quanto a gente está cuidando e protegendo todos os nossos empregados. E, de fato, estamos. Imagina se você fala assim, você é responsável, podem bater no carro em fila dupla. Não, é diferente de falar. Você pode sofrer um acidente, você pode se machucar, você pode perder sua vida, né? Aí está preocupado com a pessoa. A forma com a qual nós fazemos as coisas muda o nosso resultado. Afinal, o que você quer? Ter razão ou ter resultados? Não dá para ter as duas coisas. Não dá para ter razão e ser feliz. Não dá para ter razão e ter resultados. É uma escolha. Eu entendo, você tem razão, eles não deveriam fazer isso, né? Entendo perfeitamente. Mas, se você agir dessa forma, você não vai ter resultado. Eu não saio de férias há 14 anos, há 4 anos, há muito tempo. Tem gente dizendo que não sai de férias há muito tempo. Há muito tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que querer ter resultados, ser feliz e não ter razão. Então, muito cuidado da forma que vocês colocam. Carla, quando você aplicou a advertência, por acaso ele disse que não queria assinar? Não, não. E aí, a primeira vez, como eu nunca tinha aplicado, aí tem uma moça que trabalha comigo, que é de minha confiança, que sabe que, assim, eu estava certa que aquele fato realmente foi, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar fulano, aconteceu isso e isso, eu não sei como é que ele vai reagir. Caso ele se negue a assinar, você fique preparada, porque eu vou te chamar não para assinar que, o assunto, o motivo, mas para assinar que está testemunhando que ele se negou a assinar a advertência. Mas foi super tranquilo, justamente porque eu fiz a risca como você orientou. É autocontrole, né, abordando eles sabiam, eles tinham consciência de que realmente não tinha justificativa de acontecer aquilo. No fundo, eu acho que eles estavam testando, né? Eu vou ver até quando isso realmente está acontecendo. E, por incrível que pareça, o resto, assim, muita coisa que estava acontecendo, é como se eles sentissem, não, agora eles estão de olho. E aí, mesmo, a gente essa semana, a gente aplicou, já está com a segunda política, que é como os casos de Covid, eles estão sempre aumentando e tal, e a gente sempre vem falando para eles se cuidarem, para todo mundo cuidar, ninguém se infectou.
Aí eu disse, olha, vamos complementar nosso cuidado. Aí que eu via gente que ia para trabalho externo, e aí quando a gente não estava, a máscara baixa, e aí a gente, complicado, aí a gente implantou a segunda política. Ó, gente, vamos aqui, tem coisa que dá para a saúde da gente, vocês têm família? Tem. E que desde então, alguém adoeceu ou não? Então vamos continuar firmes e fortes. Aí como é que a gente pode fazer, o que é que a gente tem implantado? Aí já foi a segunda, mas assim foi bem mais tranquilo e estou fazendo aos poucos, para que o que a gente for vá fazendo, de fato, eles vão vendo que não, aquilo melhorou. Porque aí as outras coisas, elas tendem de maneira natural, elas vão funcionando. Foi o que aconteceu com a descrição de cargo. Uhum. Eu implantei, olha, desde o curso, olha, só para poder motivar pessoas, eu aprendi a fazer descrição de cargo, a contratar, a demitir, a divertir, criar políticas. É impressionante. Se dediquem, estudem, entendeu? Se dediquem, estudem. Fiquem mais leves, porque assim, a gente fica mais preparado. E essa preparação nos leva a ficar mais firmes, mais fortes, mais confiantes. Eu vi gente aqui nos comentários dizendo que a esposa não larga a produção. Aí, no início da live, a Carmen me perguntou, como é que você lida com o seu esposo? Eram brigas horríveis, eram brigas, assim, gritos, e assim, hoje eu fico, por que eu agia daquela forma? Então, simplesmente por fazer a descrição de cargo e a gente enxergar a quantidade de tarefas que a gente tem para fazer e a quantidade de tarefas que a gente consegue delegar, só fazendo isso, em nós que administramos, em nós que somos diretores, você já tira metade do peso das suas costas. Metade. Então, façam a descrição de cargos. Eu acho que foi o Will, o DR, não sei o que, de açaí. Se fizer a descrição de cargo seu e de sua esposa, vai ver quem está mais sobrecarregado, se precisa contratar, se aquela contratação vai te gerar mais receita, porque você vai ser diretor, você vai administrar. E isso é revertido em lucro com o melhor de tudo, com paz, tranquilidade. E aí você tem tudo flui positivamente. Muito bom. Carla, perfeito, a tua colocação é muito boa, mas eu ainda vou querer voltar na advertência, porque eu quero Vamos lá. realmente que a pessoa saia daqui segura para aplicar, né? Que isso foi a grande Advertência. diferença, e é comum as pessoas aplicarem, e aí tem aquela cultura que eu vou te dar uma justa causa e não sei o que não funciona, né? E assim, advertência não é poder, é dever do dono da empresa. Então, a pergunta que não quer calar. Você que é contadora, você pediu para o seu contador fazer advertência? Como é que você fez? Olha, antes, mesmo eu sendo contadora, mas como eu não atuava, antes eu pedia ao contador rezando para ele me mandar rápido, porque se fosse tipo 4 horas da tarde, se ele não me mandasse até às 18, eu iria perder o tempo da advertência. E agora não, eu mesmo fui, redigi, por enquanto eu redigi, mas outra pessoa eu posso delegar, tem gente que já está sendo preparada para redigir, eu vou só estar a par do assunto e vou nortear a advertência. Tô sentindo cheiro de viagem de férias com a família. Quando fala assim que eu Tá aqui, estou preparando alguém, eu já começo a sentir cheiro de viagem. Porque eu tenho gente aqui falando, ó, daqui a uns 6 o João meses, não daqui sai a uns de 6 férias meses. há 11 anos. Nem férias e nem feriado, há 11 anos. Tem gente aqui falando que está há 22. A Terezinha está há 22 anos sem férias. Então, quando você fala que você está começando a preparar alguém, eu sinto cheiro de férias. E aí, você lembra mais ou menos qual foi o texto que você colocou na advertência?
Porque eu quero que as pessoas fiquem Na, seguras para elas mesmas fazerem o texto. tá. Advertência, o motivo. Depois da política, o correto era tirar a sujeira, resto do serviço, e deixar o carro preparado para o próximo trabalho. E aí todos estavam cientes disso. Como a outra equipe foi pegar o carro, eles perceberam que o carro não estava de acordo com o que tinha sido pactuado. Aí eu fui na fichinha de quem era o motorista, e aí chamei, fulano, vamos aqui? Não, primeiro eu subi, e aí redigi a advertência. Não, aí botei lá o título, advertência. Fulano de tal, fica nessa data, advertido. Era mais ou menos assim. Não, após reunião, onde existia uma política que mencionava que tinha que tirar o lixo, e porque a equipe que precisou fazer o serviço atrasou, o que gerou o estresse para a equipe, porque ia chegar atrasado no cliente, fica advertido nessa data por descumprir a política. Mais ou menos isso, entendeu? O importante, eu vou agora mostrar para as pessoas o que você fez. Quais são os elementos básicos de uma advertência? Escrever qual é a ação pela qual ela está sendo advertida, uma única ação, de forma muito simples, trazer qual foi o prejuízo que essa ação trouxe, seja para o grupo, seja para os clientes, seja para quem for, né? Então vai mostrar qual é a ação que essa pessoa está trazendo e qual a consequência dela. E depois deixar claro que isso não deve mais se repetir, porque isso é uma falta, é um ato muito grave. E aí, a empresa assina e o funcionário assina, tem que ter data. Se ele não assinar, 2 testemunhas. E aí vocês estão vendo ela se basear para advertência numa política. Por que isso? Porque ela sempre permitiu que as pessoas usassem, né, o carro de casa. Às vezes a gente diz assim, trate o veículo como se fosse seu. Não faz isso. Você não sabe como ele trata o dele. Então, você não tem a menor ideia. Vai ver o carro dele está cheio de fast food, tudo acumulado lá. Então, não queira que ele trate como se fosse dele, porque você não sabe. Então, fala assim, trata esse veículo como sendo da empresa. Faz favor. Isso é o correto. E não como se fosse seu. E aí, vocês viram, daí você deve estar se pensando, Carmen, mas eu não tenho uma política. Eu vou te dar aqui o exemplo da Jaque Almeida. Ela é a Jaque, isso mesmo. Ela disse que, no caso dela, ela tem um restaurante e 2 funcionários faltaram alegando não estar passando bem. Mas não apresentaram atestado ao retornar. Cabe advertência? Com certeza absoluta. E aí, como é que você faz? Você faltou ontem, você está bem? Eu não estou muito bem, então. Mas e hoje? Você está melhor? Hoje eu estou melhor. E ontem, você foi ao médico? Não, não fui. Você tem um atestado para comprovar que você esteve ausente ontem para poder abonar a tua falta? Não, não tenho. Ah, tudo bem, então eu vou documentar. Daí você não fala assim, eu vou te dar uma advertência porque você faltou. Você fala, eu vou documentar. E aí você vai ter uma folha de papel. Lembra quais são os elementos da advertência? Pois é. A advertência vai estar escrito em cima e aí você vai escrever. Fulano de tal se ausentou do trabalho no dia tal, sem apresentar um atestado que abonasse a sua falta, trazendo assim um grande prejuízo para a equipe. Toda a equipe ficou sobrecarregada de trabalho. Sendo isto um ato muito grave, não deve voltar a se repetir. E acabou. E aí você mostra para ele, ó, tá aqui certinho, é isso mesmo? Não, não tá certo. Como não tá certo? Você tem um atestado? Então, não, não tenho. Mas então, só estou escrevendo o que é que aconteceu. Vocês entendem que quando a gente escreve exatamente aquilo que aconteceu, você tem muito mais chances que a pessoa se mostre favorável. Isso é o que vai acontecer, ok? Eu quis voltar nessa parte da advertência, porque fazer a gestão da empresa e se tornar diretora da tua empresa nada mais é do que isso. Está lá na CLT, artigo 2º. É você quem dirige a forma com a qual o trabalho vai acontecer. O único pedacinho da CLT que é a favor do empregador. É essa palavrinha dirige. É só isso. É só isso. Então, é a parte que vocês não usam. O que vocês
vocês não criam as regras, vocês não documentam, não assinam. Eu tenho uma pessoa aqui falando que o contador falou que se ele fizer um documento com as tarefas, que isso vai fazer, olha, ele até escreveu, vou ler o que ele escreveu, que os funcionários vão ter que fazer, que ele vai se ferrar, porque vai comprovar desvio de função. Se você estiver fazendo desvio de função, com certeza, com certeza. Mas você está? O que é desvio de função, você sabe? Porque eu acho, aparentemente, que o teu contador não sabe. Então, eu repito, embora a Carla tenha formação em contabilidade, mas, Carla, quando você fez contabilidade, você aprendeu a fazer essa gestão de pessoas, a aplicar advertências, mas alguém ensina isso na faculdade de contabilidade? De jeito nenhum. Não, não. Tenho aqui Nada. uma contadora. E nós sempre temos contadores na live. E o pessoal sabe, a faculdade de contabilidade ensina a fazer contabilidade. Aquele semestre que tem aula de departamento pessoal é para fazer a conciliação da parte da folha de pagamento que vai fazer com que tenha todos os documentos, CFIP, GFIP, o INSS, o FGTS, né? Então vai ser feita a conciliação contábil da folha. Não é gestão de pessoas. E aí eu pergunto para a pessoa que escreveu isso se realmente seu contador sabe o que é desvio de função. Porque desvio de função se caracteriza quando você manda alguém embora e coloca a pessoa para fazer o serviço dos dois. O desvio de função mais clássico que nós temos aqui no Brasil é quando os motoristas, eles dirigiam um ônibus e eles tinham o seu cobrador. E, de repente, mandaram todos os cobradores embora de uma única vez. E aqui no Brasil é o país que mais sindicato existe no mundo. No mundo. Aqui no Brasil chega a ter vários sindicatos dentro de uma mesma classe. Os metalúrgicos têm vários sindicatos brigando entre si. Imagina. Então aqui tem o sindicato onde tinham os motoristas e o sindicato que tinha os cobradores. E aí, de repente, o sindicato dos compradores ficou sem a verbinha deles, sem o dinheiro deles, fizeram um escândalo, saiu em todo o jornal. Dupla função, acúmulo de função. Por quê? Porque se mandou o cobrador embora e o motorista passou a exercer as duas funções. Isso é acúmulo de função. Então, de repente, você tem uma faxineira, você manda a faxineira embora e fala que as pessoas vão limpar a loja no lugar da faxineira. Mas é no lugar da faxineira, que além delas fazerem o que elas têm para fazer, elas vão fazer no lugar da faxineira. É diferente se você tem uma loja, todo mundo utiliza o banheiro, todo mundo utiliza a cozinha, e aí é compartilhado a arrumação da loja. Compartilhado entre todos. Você já contratou a pessoa para isso. Está lá no contrato que ela tem que manter o local limpo, arrumar a vitrine, fazer o estoque, fazer as vendas, responder para as redes sociais, fazer as publicações. Se está escrito no contrato, está tudo ok. Carla, no meu contrato não tem nada escrito. Calma, faz isso que a Carla acabou de explicar, que é a descrição das atividades. Inclusive, ela fez dela e do esposo, porque isso vai ajudar a saber quem faz o que na empresa. Diga, Carla. Talvez ele tenha esquecido de mencionar um detalhe. Provavelmente o contador, este contador que disse que está errado, deve ter sido ele que redigiu o contrato de trabalho dessa pessoa. Aí não colocou as funções, as atividades, tudo certinho no contrato. Aí ele não se atentou. Aí realmente. Então pode ser até que ele não por conta desse erro inicial, e presumo dele, aí não pode, né? Então, um exemplo que eu gosto sempre de dar a respeito das pessoas falarem acúmulo de função. Por exemplo, uma grande empresa multinacional, 5.000 funcionários. Deve ter mais ou menos umas 5 pessoas para calcular a folha de pagamento. Deve ter mais ou menos umas 2 pessoas para comprar o benefício e entregar. Então, dentro da área de recursos humanos, tem umas 5 na folha de pagamento, umas 2 na área de benefícios, deve ter umas 4 pessoas na área de treinamento, deve ter umas 3 a 4 pessoas na área de segurança do trabalho para entregar o equipamento de proteção, pegar o recibo e fazer tudo isso, né? Aí, na área de seleção de pessoas, deve ter umas 2 ou 3 psicólogas na área de seleção de pessoas. Então, tem a parte de cargos e salários também, que deve ter uma pessoa lá controlando todas as promoções. Então, um time de recursos humanos
Dentro de uma grande multinacional, tem em torno de 30, 40 pessoas. Pessoas. Aí eu te pergunto, uma empresa que tem 20 funcionários, quantas pessoas de recursos humanos tem? Uma. Ela entrega o equipamento de proteção, ela faz a seleção, ela aplica treinamento, ela faz a integração, ela faz a folha de pagamento, ou ela manda os dados para o escritório fazer, ela faz tudo. Então é mais que dupla função. Entende? Não existe isso. Uma empresa pequena, as pessoas vão fazer várias coisas. Talvez numa loja com 100 funcionários, tenha uma equipe só para fazer cartazes, uma equipe só para cuidar da vitrine, talvez tenha uma equipe para. Agora, numa loja com 5, 6 pessoas, como é que você vai fazer isso? Então as pessoas confundem. Então, essa pessoa que falou do contador, ou o contador não sabe o que é dupla função, ou você está fazendo dupla função e não está querendo contar para gente. Porque esse documento da decisão de atividades é o que te protege. É o que te protege. Protegeu a minha aluna Vilma, que tem buffet. A Vilma escreveu. A Vilma escreveu. O motorista, com a letra dele, escreveu que ele descarregava as mesas, colocava as toalhas, montava lá o salão, depois descarregava, desmontava, dava baixa no estoque, devolvia, mandava lavar, tudo isso que ele fazia. E ele pediu dupla função. E o juiz olhou para ele e falou: essa letra aqui é do senhor? E ele falou: é sim. Então não tem dupla função. Você sabia muito bem para que você foi contratado. Entendam isso. Não é tão fácil de fazer dupla função. Carla, você chegou a fazer as decisões de atividades também? De todos, não. Você Só que começou. no escritório, aí eu fui onde na minha zona de conforto, vamos dizer assim. Aí eu tenho uma grávida, que é essa pessoa de minha confiança, ela está no 6º mês, e aí por isso esse curso foi providencial também. E a gente já sabendo que ela vai tirar licença super normal, cuidar da bebê dela, e aí eu comecei fazendo a descrição com ela, a descrição de cargo. Aí ela colocou lá as atividades, aí tudo que ela fazia, tudo, tipo, imprimir extrato, enviar e-mail, sempre com um verbo de ação, digitalizar notas, enfim, digitar as notas no sistema, tudo que ela faz. E aí primeiro, eu nunca tinha visto, assim, eu nunca tinha me dado conta da quantidade de atividades que ela fazia. Segundo, para a nova contratação, que já aconteceu, aí norteou para a gente para a seleção, norteou a gente na parte de treinamento, porque eu ficava tão assim meio perdida e não sabia meio por onde começar. Aí agora dessa vez, com a descrição de cargo, onde tinha detalhado coisinha por coisinha que ela fazia, a gente conseguiu já organizar mais o setor também. Ela sabe aqui as responsabilidades dela, então se eu faltar e tal, eu não preciso ficar preocupada com aquelas subtarefas, aquelas tarefas que não são de cargo de diretor. Ela vai ser responsável pelas atividades que ela faz e tem ciência, e serviu de base para a nova contratação. Aí, assim, a gente, não, isso aqui, a pessoa tem que aprender em quantos dias. Aí a discussão já era, pronto, Agnes, vem cá, para a gente chegar e conversar ela nas reuniões e tal, para gente ver o que está. Porque na contratação, no prazo de experiência, eu sempre deixava, acabava passando e passou depois 2 dias ou 3 dias que terminava o contrato de experiência, eu me dava conta que aquela pessoa não estava preparada, não era para ter passado na experiência, mas aquilo já me acarretava um monte de coisa a questão da pessoa ser indenizada, ou precisar de um mês trabalhado, enfim, Ah, ou então ter que desculpa enriquecer, te ter que interromper. treinar novamente. Cara, desculpa, mas é que tem muita gente que confunde isso. Então, eu queria colocar um holofote no que você falou,
Porque eu já vi, inclusive, contadores falando que são 3 meses de experiência. Não são 3 meses, são 90 90 dias. dias. E se você deixar É, passar um único dia, 40% de multa sobre o fundo de garantia total que você já pagou para a pessoa, 1 mês de aviso prévio, que se ela não cumprir, você vai ter que indenizar, e tudo isso acontece porque se passou um único dia. Então não são 3 meses, são exatamente. 90 dias. 90. E você deixou passar 2 Aí, dias. aí era um horror. E aí depois, eu digo, e agora? Era dinheiro porque tinha que ter, e aí, ou então a gente tinha que acabar, não, esses dias não está dando para demitir, vamos, ia passando, ia deixando, entendeu? E aquilo acarretava muita coisa. Então, a descrição de cargo, que são as atividades, ela com verbo de ação, item a item, nas microtarefas, elas estando relacionadas, a gente pontuando o que é mais importante naquele momento, o que é menos. E aí, aquela pessoa já faz aquilo, quem já está na função, no meu caso, que já tinha funcionário, né? E aí, a nova contratada, eu já tinha sentado com a funcionária que já trabalhava, que está grávida, e em final de agosto vai ter o bebê, e a gente já tinha pontuado, porque a gente não podia perder mais tempo. Eu segurei a contratação até estar mais preparada para o processo de seleção, que eu também. E aí, quando a gente foi treinar, que contratou, a menina já está assim, um monte bem à frente, mas porque a gente já foi organizado. Isso aqui, primeiro dia. E aí, isso aqui você só vai analisar o quê? Se a pessoa raciocina e tal, o que já tinha ratificar o que a gente já tinha analisado nas entrevistas, na entrevista, no vídeo, no currículo. E aí a gente, nesse treinamento, só foi ratificando o que a gente previamente já tinha avaliado e está sendo super tranquilo o treinamento. A gravidinha está super tranquila, que agora tem o decreto, né? Olha, para você ver, agora é home office, mas isso tudo conspirou positivamente no processo, porque eu já fico mais tranquila para ela ensinar também, mesmo estando à distância ou não. Fica mais fácil porque ela vai colocando, ó, esse item é mais importante, esse item vai agora porque ela tem que repetir mais vezes até eu sair de licença. Então, e antes disso, as primeiras foram a minha e a de meu esposo. A gente colocou microtarefa por microtarefa, todas essas tarefas com verbos de ação. A partir daí, a gente conseguia enxergar dentro da empresa. Isso aqui eu posso transferir para alguém, eu posso delegar, eu consigo delegar, vou delegar agora, vou delegar daqui a quantos meses, vou treinar alguém, preciso contratar. Então, uma série de coisas que a gente consegue enxergar depois que você faz a descrição, entendeu? E se você for comparar, como era o resultado que você tinha? Com a forma que você contratava antes, sem muito controle, né, das pessoas, e depois, quando você passou a seguir o processo passo a passo de acompanhar o período, como que você compara um resultado com o outro? A funcionária anterior, mesmo porque eu já precisava de 2 pessoas no setor, e aí lá vai eu contratar. Aí não sei nem lembro, foi tão assim desordenado. Ah, lembrei. Foi num site assim onde as pessoas normalmente não têm aquele perfil que eu precisava. E aí vieram, parece, 2 ou 3 currículos somente. Tava, não, vamos contratar. E a pessoa chegou, a menina bonitinha, falava bem e tal. Aí eu, tá bom, você já pode começar amanhã. Aí voltava a menina lá. Aí agora, depois dessa abençoada na empresa, aí é que eu ia ver se a documentação estava ok, era que eu ia enviar para fazer os exames admissionais. Olha o risco se não passasse no exame admissional e eu já estava com a abençoada trabalhando.
Já pensou? E o resultado, depois de essa aí, eu acho que não ficou nem na experiência. Assim, eu fiquei decepcionada comigo. Essa foi assim, como é que eu consegui contratar? A falha não era da menina. Como é que eu contratei dessa maneira? Foi um negócio assim estarrecedor. E aí, quando eu comecei a aprender a analisar os currículos, e aí vieram 700 currículos, foi muito currículo, e veio, mas aí comecei a analisar a contratação, o perfil encaixou com a nossa necessidade, porque a gente conseguiu fazer o processo certinho, né? Qual é o perfil que a gente E precisa? você olhou Com, as redes sociais? hã? Olhou as redes sociais? As redes sociais foi a única coisa que a maioria, essas pessoas que estavam no processo e que foram selecionadas, elas tinham perfil fechado em tudo. Aí eu digo, olha, tipo assim, ou é bandido, ou é bandido, Foi muito. ou é uma pessoa que tem uma vida recatada e não quer. Aí assim, meio que eu digo, olha, eu vou ler o que não está escrito. Aí, como o resto tudo estava funcionando, mesmo com o peso na consciência de não ter visto as redes sociais, mas o resto todo do processo, dinâmica na contratação, aconteceu. Então, está fluindo. O Anderson Drude, que ele é administrador e também atua, né, com contabilidade, ele também é contador, né? Ele está aqui batendo palmas para você e o Anderson faz parte também da equipe que colabora, porque ele sempre está fazendo as lives aqui comigo e ele ensina muito, principalmente o pessoal da área de salão. A área de salão, ele tem sempre muita coisa para estar agregando a esse pessoal. Se você ainda não conhece o Anderson, procura lá no meu canal, escreve salão e vocês vão ver várias lives como lucrar com salão de beleza, tem uma porção de coisas. É que ele acabou de bater as palminhas agora para você, então eu tô vendo isso. As pessoas, elas querem saber como criar processos, né? Só que será que as pessoas já têm a descrição das atividades? Porque mais importante do que os processos é a pessoa ter consciência do que ela tem que fazer e como ela tem que fazer. Eu acho que esse é o primeiro passo. O Carla, e você não gostaria de estar salvando um casamento, não? Porque o rapaz que tem a esposa que está trabalhando na produção, ele disse que ele já É, eu foi viagem para a Flórida e que ela disse que não sabe se vai dar para ir, porque como é que ela vai deixar a empresa, né? Então ele está quase a ponto de ir sozinho e deixar ela cuidando dos empregados. E provavelmente, se não, para a Flórida, provavelmente ele vai para a Disney, né? Então, o que que você sugere para ele? Você não quer salvar um casamento hoje? Porque olha, então, eu ele vou deixar ela com os funcionários e eu vou tirar férias sozinho. O que ele pode não fazer? desista. Não desista da sua esposa. Seja forte e firme. Se depois vocês conversarem e em comum acordo, em paz e tranquilidade, sei que, tipo assim, até um pode trabalhar lá na empresa e outro não, tá tudo bem. Mas comece, chame ela para assistir as lives da Carmen. Se ela já não, as lives, os conteúdos, vai lá, segue no Instagram. De verdade, eu não sei quem é você, mas vai lá, pede a ela para assistir. Se organizem, coloque, faça a descrição de cargo, porque você imagine como é que a gente vai ser bom diretor ou boa diretora se a gente na nossa família está desequilibrado, né? Então, assim, dá uma chacoalhada nela, olha, vamos fazer a descrição de cargo, ajude, porque às vezes a pessoa está tão perdida, às vezes é tanta coisa, e a gente se sente desorganizada. Então, quando a gente para e leva um chacoalhão no bom sentido, tipo assim, não, ao invés de chegar tipo, olha, passa, vá lá, chama ela, enxergue o que ela realmente faz. Porque também, o que será que está por trás dessas colocações dela? Será que ela, de certa forma, de maneira subliminar, ela não está pedindo sua ajuda? Ou ela não está dizendo assim, tem muita coisa para mim, né? Então, às vezes, quando a gente, por conta do trabalho,
a gente acaba não conversando muito, porque não dá tempo. E aí, de maneira natural, isso eu falo por mim. Eu sempre acabava culpando ele. E ele me culpando por tudo que não dava certo. E quando a gente foi perceber, era basicamente porque a gente estava tão assim, atarefado e tal, a pessoa mais próxima em quem a gente poderia descontar, carregar, erradamente, o pensamento errado, é quem está mais próximo. E aí, olha, você veja, eu estou aqui, meu esposo não, ele não assistiu sequer uma aula. Então, é minha obrigação como esposa e é minha obrigação como diretora e sócia dele fazer com que as coisas funcionem. Porque se você enxerga isso e faz com que a coisa funcione e mostra para quem está ao seu lado, nesse caso, esposa, mas pode ser um empregado, se você vê que as coisas vão funcionar para todo mundo, acaba a coisa melhorando. Então, diga a ela que faça a lição de carro, veja quais são as atividades. Quem sabe se não tem alguma coisa que está assim, pesando de atividade na empresa para você tirar, ou não puxar para você, mas ver para quem você pode delegar. E vão viajar juntos para fora. Não deixe essa peteca cair, não. E quando vocês estiverem lá na Disney, né? Faz uma foto e marca Volta lá, a Carla para a gente saber se deu certo, né? Porque precisa dar certo. vai dar certo. E uma das coisas que eu Persiste. sempre digo é assim, imagina um quarto escuro, totalmente escuro, preto, 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 que você não enxerga absolutamente nada lá dentro. E de repente entra uma frestinha de luz. Essa frestinha de luz de um pedacinho que se abriu da janela, o que acontece? A escuridão sai por ela ou a luz entra? É a luz que entra, né? Você não vê uma escuridão saindo, você não vê. E basta um centímetro de fresta para você enxergar tudo aquilo que está no quarto. Às vezes é um da empresa que está enxergando. Seja a luz e clareie para todo mundo. Facilite para todo mundo. Porque a gente não sabe qual é a cultura da tua esposa. Eu via meu pai sair de casa às 5 da manhã. Um frio de rachar, ele não tinha carro, ele era operário. E ele saía muito cedo. À noite ele chegava e ele dormia na frente da televisão às 7 horas da noite. Ele chegava, tomava banho, jantava e dormia. Então, como que eu iria explicar para o meu pai que ele poderia ser empreendedor, que ele não precisaria fazer aquela vida, mesmo porque ele era, né, praticamente o sócio da empresa onde ele estava. É uma longa história que eu já contei uma vez numa live e eu nem vou me atrever a contar de novo porque eu choro rios quando eu conto essa história, porque meu pai havia montado um negócio e ele não deu conta porque ele ficou alucinado. Como é que eu vou? Aqui na minha cidade a gente tem fama de marcenarias, imóveis, né? Então, como é que eu vou comprar madeira, saber que daqui 90 dias eu tenho que pagar, se eu ainda vou fabricar o móvel para depois vender? Meu pai ficou surtado, ele ficou doente, ele não conseguia ser o dono. E aí o sócio dele disse, então fique trabalhando e eu te contrato. E eu nunca, né, ficou lá trabalhando esse tempo todo, porque ele não conseguia ser o dono. E eu nunca tive praticamente contato com meu pai. Ele saía, eu estava dormindo, eu ia para a escola, eu não tinha contato. Ele chegava, ele sentava no sofá depois de jantar e estava assistindo televisão. Bonanza, terça e quinta, James West, segunda, quarta e sexta. E é isso que ele fazia. E se ele ia mexer na televisão, ele falava, tô acordado, tô vendo. Tava nada, ele já estava dormindo, roncando. Então, é muito triste, mas é possível que a tua esposa tenha tido realmente essa cultura de que ela tem que trabalhar muito forte, muito pesado. Mas eu provo para vocês que os meus alunos, desde que a Marina começou a tomar café da manhã na cama e mais tarde, ela antes de sair de casa, ela olha todos os e-mails dela.
Antes ela chegava na empresa e daí que ela ia olhar os e-mails e cuidar da programação do dia. Agora ela faz isso na cama dela enquanto ela toma café da manhã. Rendeu muito mais. Ela passou a ensinar naquilo que ela fazia para a secretária dela. E a secretária dela faz brilhantemente. Como ela mesma diz, faz muito melhor do que ela, porque ela saiu, né, uns dias e a secretária faz muito melhor. A empresa dela cresceu absurdos. A Maristela saindo de férias constantemente. As empregadas, os empregados, a equipe, eles foram cada vez se empoderando mais. E a Maristela teve tempo. Tempo para quê? Para buscar novos convênios médicos. Eles têm uma clínica com algo em torno de 30 a 40 colaboradores. Uma clínica grande. Ela conseguiu novos convênios. Resultou o quê? Mais empregos. Mais empregos. O Brasil precisa de empregos. E são vocês que estão aqui que vão dar. As multinacionais, elas botam uma máquina para fazer o serviço de 200 pessoas. Não são eles que vão dar emprego, são vocês. São vocês que seguram a economia do país. Mas se vocês estiverem lá, trabalhando na máquina, vocês estão tirando o emprego de alguém, né? Então vamos reduzir o salário da tua esposa para um salário de operador, né? De produção. Porque vocês estão tirando o emprego de alguém. Alguém que precisa. Alguém que não quer correr riscos. Tem gente que gosta de correr riscos. São os empresários, os empreendedores. Tem mês que dá muito bem, mas tem mês que não dá. E a gente suporta e leva adiante. E a gente não saberia ser outro tipo de gente que não fosse ser empresários. Porque é assim. É assim. Eu queria ir para o Play Center, eu não tinha dinheiro, fazer excursão. Fazia excursão, vendia todas as passagens, pegava as minhas passagens e ia para o Play Center. O Play Center aqui em São Paulo já não existe mais. Mas eu sempre fiz isso desde muito criança. Muito criança. Eu não saberia ser diferente. Eu não sei ficar de braços cruzados esperando o cliente chegar. Eu não sei ficar de braços cruzados esperando a crise. Eu vou aprender coisas novas. Eu vou aprender coisas novas. Porque eu sou assim. E quanto mais tempo livre eu tenho, mais coisas novas eu aprendo. Mas se eu fico no operacional da minha empresa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Não sei se eu convenci as pessoas, Carla, de que dá para ser diferente, que dá realmente para Tá, ser o tá. diretor, o Eu, diretor da tua eu, empresa. eu me enxergo na esposa dele, que eu antes era assim, entendeu? Eu antes era assim. Eu achava assim, que homem normalmente ele é mais equilibrado, vamos dizer assim, sem querer ser feminista, machista, mas homem, em algumas situações, ele tem, não sei, é um equilíbrio, uma frieza. No geral, eu sinto isso. Então, eu dizia, ai, não, porque tem as contas para pagar e tal, eu tenho funcionário. Quem não desacelerava era eu. E aí, outra coisa que eu também aprendi, que, tipo assim, as pessoas podem saber mais do que eu na empresa, né? As Aliás, pessoas devem, podem, né? Devem, né? Eu devem, né? adoro contratar gente muito mais inteligente do que eu. Porque se eu contratar pessoas que sabem menos do que eu, a empresa vai crescer como? Porque tudo aquilo que eu sei, eu já coloquei na empresa. Eu preciso de gente que me desafie, que saiba muito mais, que me dê ordens. É isso que eu preciso no meu dia a dia. Então, a minha equipe, vocês não têm noção do que eles me dão de ordem. Carmen, tem que fazer isso. Carmen, eu vou fazer 2 lives. Eu fazia uma. Daí minha equipe me convenceu a fazer 2 lives. E assim vai, eles me dão ordens o tempo todo. Por quê? Porque eles têm uma meta de onde nós vamos chegar. Eu passei para eles a nossa visão. Então, eles vão ter que realizar essa visão. O dono passa a visão. E a equipe divide todas as tarefas, como é que vai fazer? E foi assim que eles me botaram para fazer 2 lives por dia. Mas eu adoro, porque de manhã a gente faz mentoria e à noite a gente sempre recebe um convidado, tem um assunto novo, né? Antes de meu marido enxergar um pouco as melhorias naturais que iam acontecendo, eu sentia assim, eu assistindo, ouvindo você, ouvindo o curso, ouvindo no Instagram, ele ficava olhando assim, tipo, de novo, de novo, assistindo essa mulher, de novo, até que, assim, os frutos, eles vão
acontecendo. Aí eu não batia de frente, né? Aí eu, não, 5 minutinhos mais. Aí eu ia ali. E se você olhar meus acessos, eles são em horários um pouco estratégicos, eles eram. Agora é mais tranquilo. Até eu conseguir aprender e assim ver o que de bom a gente consegue tirar de todo esse aprendizado. Maravilhoso. Muito bom. O que mais você gostaria de compartilhar com eles? O que que você deixa de mensagem? Confiem em vocês, estudem, procurem um mentor que vocês consigam enxergar, que conseguem nortear vocês, se organizem e sejam felizes. E sejam a luz na escuridão, né? Sejam a Exatamente. luz na escuridão. Carla, eu só tenho que te agradecer. Se de repente tem alguma coisa que você ia falar que eu acabei te cortando, estamos aqui. É Tem meio, tempo. é meio clichê, mas assim, eu fico muito honrada, eu muito agradecida em lhe conhecer. Espero que todos se sintam inspirados. Você foi e é um marco. Eu tenho assim, parece de verdade que eu já lhe conheço, eu tenho tanto respeito, muita gratidão, cara. Você é luz, você é inspiradora. Eu agradeço, agradeço, agradeço todos os dias, viu? Tá bom? Eu fico muito feliz. Eu fico emocionada. Porque a gente nunca se viu assim, né? E uma conexão tão forte que a gente acaba tendo com você, com outros alunos também. E é como se todos se conhecessem e eu me sinto mesmo muito emocionada de ver o impacto que a gente consegue causar no outro apenas trazendo um pouquinho de conhecimento da nossa vida. É muito, é muito, é muito, é muita luz. Você irradia luz, irradia conhecimento, irradia organização, tudo de melhor. E personalidade, humanidade. São tantas coisas que assim, agradeço, 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 agradeço. Você disse que você achava que as pessoas tinham sido pagas, agora é que as pessoas vão ter certeza que eu te paguei. Não tem problema não. Eu teria medo se isso acontecesse e tudo que eu dissesse não fosse verdade. Isso sim eu teria medo. Mas, assim, se com essa live 1% dos que nos assistiram e que consigam, de fato, se beneficiar como eu me beneficiei, como pessoa, como profissional, eu não estou satisfeita. Infelizmente, quem pensar o contrário, eu não posso fazer nada, né? Que maravilha! E o que eu gostaria era que no próximo aniversário da sua filha, vocês estivessem também, ou na Flórida, ou em Los Angeles, em alguma Disney, né? Que é tão Ai, bom. eu não conheço, eu nunca viajei para fora. Pois é, tá na hora. Agora a pandemia passando, já começa a programar para onde que vocês vão, né? E de repente é uma boa época para se ir para qualquer outro país para fora, porque não é nem tão frio e nem é tão quente. Então é uma época muito boa para se viajar, seja para Disney de Paris, seja para Disney da Flórida, ou seja também para os parques lá do México. Porque eu sempre falo parques por causa da nossa criança interna, né? A gente quer férias, a gente quer passear, a gente quer ver golfinho, né? Comer comida diferente. Então, me marca na foto, vai ser o meu melhor presente. O que eu quero é que realmente a gente possa desfrutar dessa vida que é tão frágil e que tão rápido ela passa, tão rápido. Eu não desejo que os filhos de vocês passem o que eu passava com meu pai, que eu praticamente não conheci, embora a gente morasse na mesma casa. Eu não desejo isso dos seus filhos. E feliz aniversário para sua filha. Muito obrigada mais uma vez e parabéns por você ser a diretora da tua empresa. Obrigada e olha, me marca depois nas fotos lá na Disney, não importa quando você for, mas me marca. E se não for na Disney também tá tudo bem, né? Para onde você quiser. Tchau, gente. Boa Tá. noite. Obrigada, viu, Carla?